Aí um outro fazendeiro lá no sul do Amazonas disse para mim o seguinte: olha, eu tinha aqui uma roça e trabalhavam comigo 3 sobrinhos, até que os sobrinhos disseram: tio, acabou, nós não vamos mais trabalhar aqui. Por quê? Porque, isso os meninos falando para ele, aqui na Amazônia tem 2 atividades criminosas. Uma é a que o senhor faz, criar vaca e plantar roça. A outra é o narcotráfico. Sabe qual é a diferença, tio? É que a polícia só está atrás da sua, tá certo? Só a sua tem polícia atrás, a outra não tem. Então, essa meninada vai atrás da atividade criminosa que não é reprimida, porque a atividade criminosa, entre aspas, que é a agricultura e a pecuária, no Amapá, você condena o estado do Amapá a importar comida, importar Roraima, importa farinha de mandioca, que é uma cultura antiga dos indígenas. A Amazônia está proibida de plantar cana. A Amazônia plantava cana desde o século 17, 18, 19, foi proibida agora para importar etanol do Paraná, importar farinha de mandioca do Paraná ou de São Paulo. Não, pessoal, isso não faz sentido. Isso é uma loucura. Estamos de volta com o RIC Notícias Opinião e agora com um convidado especial aqui do estúdio, o ex-ministro Aldo Rebelo, que está aqui em Curitiba para lançar o seu novo livro, num evento concorrido aqui hoje, inclusive neste 31 de maio de 2024. Ex-ministro, antes de mais nada, obrigado pela presença e pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Obrigado, Marco, muito obrigado pelo convite, obrigado por me acolher aqui mais uma vez na nossa querida cidade de Curitiba. É sempre uma alegria voltar ao Paraná. Eu faço questão sempre de trazer o currículo do ex-ministro porque é muito vasto e mostra um pouquinho da experiência que ele pode dividir conosco. Ele foi ex-ministro dos governos de Lula e Dilma Rousseff, foi presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal por São Paulo por 5 mandatos e hoje ocupa um cargo na administração municipal lá de São Paulo, é secretário de Relações Institucionais da Prefeitura da capital paulista. Ministro, o senhor está aqui para falar do seu novo livro, Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Queria que o senhor começasse explicando para nós o porquê do nome. A Amazônia, pelo tema de grande atualidade, de grande importância, a Amazônia ocupou o salão nobre da geopolítica do mundo, os congressos internacionais, principalmente quando se fala de clima, de meio ambiente, tem a Amazônia como centro. A maldição de Tordesilhas é porque nós herdamos a Amazônia dos nossos antepassados portugueses. E lá atrás, em 1494, se não me engano, o mundo foi dividido entre Portugal e Espanha, era o Tratado de Tordesilhas, criou-se um meridiano imaginário para dividir o mundo. Esse meridiano passaria pelo que hoje é a cidade de Belém, desceria até o que é Laguna. A leste disso seria português, a oeste seria espanhol. Então o Paraná seria da Espanha, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, todo o estado do Pará, do Amazonas, o Acre, o Mato Grosso, o Goiás, Rondônia, Roraima e Amapá, isso tudo seria espanhol e, portanto, não seria Brasil hoje, porque nós não herdaríamos. Mas os bandeirantes e os portugueses incorporaram esse território a oeste de Tordesilhas. E por que a maldição? Porque nós herdamos de direito, mas não incorporamos de fato. Incorporar o território é incorporar demograficamente, economicamente, ocupar o território com população e com economia. E hoje, uma parte da Amazônia já foi chamada, inclusive, de deserto ocidental, porque não há, de fato, uma incorporação desse território ao Brasil. E, por último, 500 anos de cobiça, que eu descrevo detalhadamente ao longo dos mais de 30 capítulos do livro, citando episódios e personagens, é que a Amazônia sempre foi uma região disputada pelos impérios coloniais,
Não só o português que tomou conta, mas o espanhol também queria, o francês também queria, o holandês, o inglês, todos queriam a Amazônia. Portugal prevaleceu porque teve uma aliança com as lideranças indígenas e com os jesuítas, os franciscanos, os mercedários, as ordens religiosas, e Portugal terminou prevalecendo, mas tem uma história de cobiça que permanece até hoje. Essas organizações não governamentais financiadas do exterior não estão na Amazônia pela bela paisagem dos rios e das florestas. Estão na Amazônia não porque têm um interesse no nosso bem. Estão na Amazônia, como disse o padre Antônio Vieira, porque estão interessadas nos nossos bens. O senhor falou uma questão que me chamou a atenção, que nós não tomamos posse verdadeiramente, enquanto brasileiros, da Amazônia. Em tese, ela está no mapa lá, está limitada geograficamente nos tratados internacionais, mas eu queria que o senhor explicasse o porquê. Na sua visão, a gente não tomou posse de fato da Amazônia, até hoje não está presente de fato lá. Em primeiro lugar, Mark, porque a região é de fato muito hostil à presença humana. A floresta é hostil, a grande quantidade das águas, dos rios, das enchentes, cria também uma dificuldade para a presença humana. Então essa é a primeira razão, é a natureza hostil à presença humana. A segunda razão é a imperícia, a inépcia, a omissão dos governantes que foram deixando de lado aquela região, nunca criaram uma infraestrutura, rodovias, ferrovias, hidrovias, a ocupação com a agricultura, com a atividade econômica. Isso tudo foi criando, na verdade, aquilo que um historiador chamou de deserto ocidental, um historiador brasileiro. E um historiador americano, escritor, jornalista, que andou lá nos anos 40, 50 e 60, ele disse que era a região do planeta mais abandonada pelo homem, era a Amazônia. Então eu acho que é a omissão que explica muito também essa ausência do Brasil demográfica, econômica, científica, tecnológica e assim por diante. Ex-ministro Aldo Rebelo, conosco aqui hoje no RIC Notícias Opinião. Ex-ministro, no livro, o senhor faz duras críticas à política para a região do Ministério do Meio Ambiente, que hoje é ocupado pela Marina Silva. Que críticas são essas e por quê? A primeira é a constatação de que a política adotada para a Amazônia é um fracasso. E por que é um fracasso? Você sabe qual é a cidade do Brasil com o maior índice de analfabetismo? É a cidade do Brasil com o maior índice de população indígena. Então essas ONGs, o governo e esse ministério fazem tudo dizendo que é em defesa das populações indígenas, só que as populações da Amazônia, são 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia e vivem na região mais rica do Brasil. Sabe qual é a maior fronteira mineral do mundo? A mais promissora fronteira mineral do mundo é a Amazônia. Sabe qual é a maior fronteira de biodiversidade do mundo? É a Amazônia. A maior fronteira de água doce, potável, porque tem água doce no Canadá debaixo de gelo. Estou dizendo a nossa, que pode ser usada o ano inteiro, é na Amazônia. A maior floresta tropical do mundo na Amazônia, a maior fronteira para a agricultura e a pecuária do mundo para combater a fome e dar segurança alimentar à população é na Amazônia. Agora, diante de toda essa riqueza exuberante, você sabe onde é que está a maior taxa de mortalidade infantil do Brasil? Na Amazônia. E dentro da Amazônia, sabe aonde? Entre as populações indígenas. Você sabe onde está a maior taxa de analfabetismo do Brasil? Na Amazônia. E dentro da Amazônia, nas populações indígenas. A maior taxa de doenças infecciosas na Amazônia e entre os indígenas. O menor índice de saneamento básico na Amazônia. O menor índice de água tratada na Amazônia, o menor índice de luz elétrica por domicílio na Amazônia, que é exportadora de energia. Não tem energia para ela, mas tem para exportar para o sul e o sudeste do Brasil. E exporta mais da metade do que produz de energia elétrica. Então,
precisa mais de alguma prova ou de alguma demonstração do fracasso dessa política, que não consegue nem proteger a Amazônia e nem proteger a população. Então a minha crítica vem dos fatos, desses números, dessa realidade e do apoio que o governo e esse ministério oferecem a essas organizações não governamentais estrangeiras. Eu tomo café da manhã. Eu passei 4 meses na Amazônia no ano passado, tá certo? A partir de Altamira, mas fui a muitas cidades lá, percorri a região inteira, de carro, inclusive, a Transamazônica inteirinha. Atravessei e desci pelo Mato Grosso. Você chega muitas vezes numa pousada, num hotelzinho ali de uma cidade daquela, a única pessoa ou as únicas pessoas que estão falando português são você e a pessoa que está servindo o café, que está fazendo ali uma tapioca. O resto é um monte de gente falando inglês. Você não sabe se são brasileiros com estrangeiros, se são só estrangeiros. Você sabe que eles estão ali falando inglês. Você pergunta, quem é esse pessoal? Ah, não, são pesquisadores. Pesquisando o quê? No interesse de quem? É isso, eu ia falar sobre as ONGs na sequência, mas vamos trazer o assunto, já que o senhor levantou essa bola. O senhor também faz um estudo aprofundado dessas ONGs. E essa pergunta que o senhor deixou na última resposta no ar, a mando de quem? O que o senhor conseguiu pesquisar lá? Eu descrevo desde o século XVI, desde os 1500, 1600, a presença estrangeira na Amazônia. Você teve o caso da biopirataria, quando um agente britânico, pago pela Inglaterra, pela rainha, transferiu 70 mil mudas, sementes de seringueiras para o Jardim Botânico de Londres. Do Jardim Botânico de Londres levaram para a Ásia, para as colônias britânicas na Ásia, para tirar do Brasil a produção da borracha. Isso foi feito no século XVIII por esse agente inglês. Tem livros, inclusive, sobre isso, como o maior caso de biopirataria da história. Você tem a tentativa dos americanos de, quando estavam acabando com a escravidão nos Estados Unidos, um grupo de americanos, não só agentes públicos como privados, fazendeiros, queriam ocupar a Amazônia para trazer os escravos para a Amazônia e transformar a Amazônia num enclave escravagista aqui na América do Sul. Houve a tentativa de abrir a navegação do Rio Amazonas aos barcos e às companhias norte-americanas, que o Dom Pedro II não queria, com medo de que eles ocupassem e não saíssem como fizeram com a China, com Hong Kong, que os ingleses chegaram lá, bombardearam, ocuparam e só vieram devolver Hong Kong em 1998, ou seja, mais de 100 anos depois da ocupação. O Dom Pedro II tinha receio que os americanos ocupassem e não devolvessem os portos da Amazônia. Então ele não queria. Então isso tudo está descrito. E para agir dessa forma, eles usavam essas organizações não governamentais. Por quê? Porque não era ação direta do governo, mas eram ONGs que eram instituições privadas, não governamentais, mas financiadas por quem? E a serviço de quem? Dos governos. Como no passado, essa prática continua. Não são diretamente governo, mas são agentes que recebem financiamento e trabalham em função de políticas de governo na Amazônia. Aldo Rebelo, ex-ministro, que está lançando livro aqui em Curitiba e conversa aqui no RIC Notícias Opinião. Ex-ministro, vamos lá. As ONGs são muito ligadas à figura da própria ministra Marina Silva. O histórico político dela vem dessas ONGs, inclusive. E esse governo se elegeu numa toada de defesa dos indígenas da Amazônia, né? Foi um debate das eleições, o tal do genocídio Yanomami. Como é que o senhor está vendo agora esta relação do governo atual com as ONGs e as coisas estão melhorando por lá conforme a promessa? Por exemplo, nós tivemos numericamente mais Yanomamis mortos nesses 1 ano e meio do que no passado. Como é que o senhor está vendo isso? Mais um fracasso do governo. Essa semana eu
encontrei em São Paulo, no seminário que a Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura promoveu sobre segurança alimentar e combate à fome, e nós trouxemos de Roraima um ex-governador que é um acadêmico, é doutor em economia, o doutor Getúlio Cruz, e ele descreveu como é que está a situação dos Yanomami. Os Yanomami estão lá perambulando pelas ruas de Boa Vista. Você desce de madrugada no aeroporto de Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima, você vai encontrar indígenas mendigando. Pelas estradas você vai ver mulheres que vêm para a capital em busca de tratamento de saúde. Agora, isso parece que aconteceu nesse momento ou recentemente? Não. Desde há 20 anos, 30 anos que eu visito essas aldeias indígenas e vi o estado de subnutrição, de abandono. Você entra numa maloca, aquele ambiente coberto de fuligem, de fumaça, os índios e as índias com as costelas de fora de subnutrição, querendo se integrar com a sociedade urbana, com a sociedade nacional. A menina índia, ela quer conviver com outras garotas e outros garotos da idade dela, não quer viver isolada na vida tribal, como muitas ONGs desejam que seja a vida deles. Então essas pessoas vivem numa situação de abandono até hoje, e ele deu esse depoimento e não precisava dar, porque eu conheço, porque eu vi, porque visito Roraima há muito tempo, tá certo? E os indígenas querem se integrar à sociedade nacional, e se integrar não é abandonar os seus costumes, não é abandonar suas tradições, é se incorporar aos bens, à conquista, à internet, à luz elétrica, à água tratada, à escolaridade, à saúde. São essas coisas que os índios também querem, e que muitas vezes parece que eles só mantêm a sua cultura se abdicar desses direitos ou dessas conquistas. O papel do IBAMA nisso tudo, ex-ministro? É o pior possível. O IBAMA funciona na Amazônia como uma agência de bloqueio a qualquer tipo de desenvolvimento. Você pergunta, por que é que na Amazônia prospera tanto o narcotráfico e a prostituição? Porque são as únicas alternativas econômicas, muitas vezes, para a juventude local. Se você não pode ter atividade econômica, lá não tem atividade industrial, não tem fábrica de automóveis, de televisores, de computadores, não tem indústria metalúrgica, química, farmacêutica. Lá a única atividade econômica possível, ou as únicas atividades econômicas possíveis, são a agricultura, a pecuária, a pesca, o manejo florestal, a indústria de madeira, ou a atividade de mineração. São essas as atividades possíveis. Todas elas estão proibidas. Então o que é que um jovem vai fazer? Você tem 600 mil meninas e meninos matriculados nas universidades, mais um outro tanto nas escolas técnicas, para fazerem o quê? Você abre um curso de engenharia de petróleo e gás na Universidade Federal do Pará e proíbe a prospecção de petróleo e gás na foz do Rio Amazonas, ou na chamada margem equatorial do Oceano Atlântico, onde está o petróleo e o gás. E ali perto você tem na Guiana uma nova Dubai, 11 bilhões de barris de reserva. Só ali já há 70%, um pouco mais, de todas as reservas brasileiras de petróleo e gás. Esse petróleo e gás está sendo explorado na Guiana por empresas multinacionais dos Estados Unidos e da Europa. E a Petrobras foi proibida pelo IBAMA de perfurar um poço experimental na margem equatorial do Amapá, estado do Amapá, que tem 73% da sua população dependendo de auxílio público, de transferência de renda, que não tem agricultura, que importa tudo, importa etanol de São Paulo, importa farinha de mandioca, importa alimento. Não, isso não pode ser, entendeu? Isso é inaceitável. Essa questão que está em debate, inclusive a exploração lá do petróleo no Amapá. Como é que o senhor vê essa questão? Ora, a Petrobras,
é a empresa detentora da melhor tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. É a tecnologia copiada pelo mundo inteiro, praticada pelo mundo inteiro. Agora, no Brasil, ali naquela região, o IBAMA proibiu a Petrobras de perfurar um poço experimental. Na Inglaterra, recentemente, o primeiro-ministro autorizou a perfuração de mais 100 poços no Mar do Norte. E a Shell, que é uma empresa que tem sede em Londres, aumentou o investimento em exploração de petróleo e gás. Por que é que o Brasil deve ser privado de usar com responsabilidade ambiental e social os seus recursos naturais? Por que é que nós podemos importar para o Brasil potássio, que é um insumo para a nossa agricultura, o adubo da nossa agricultura? Nós importamos esse potássio do Canadá, de uma área indígena do Canadá, e proibimos que na Amazônia a gente use esse potássio. Nós importamos 90% em uma terra que não é indígena, mas o Ministério Público proíbe porque consideram que a Amazônia é intocável, talvez para deixá-la como reserva para as grandes potências quando elas precisarem de minério no futuro. E tem como explorar com sustentabilidade? Completa. Você tem tecnologia, no mundo inteiro isso acontece. Você tem a tecnologia que permite a exploração do potássio numa terra indígena do Canadá. Por que você não pode usar a mesma tecnologia? Se você explora petróleo na Guiana, dentro do mar, por que não pode fazer isso no Amapá? Você pode fazer com empresas americanas e inglesas na Guiana. E não pode o mesmo petróleo na mesma margem equatorial tirar do Amapá para melhorar o padrão de vida da população, que é a mais pobre, porque tem 70 e tantos % dela dependendo de transferência de renda. O reitor estava lá no debate que eu fui, o reitor da Universidade Federal do Amapá, dizendo que tinha o sonho de abrir um curso de engenharia de petróleo e gás para dar emprego para aquela juventude. Não pode porque está proibido, a não ser que ele abra o curso para formar engenheiro para trabalhar na Guiana. Tá certo? Em São Paulo, um grupo de empresários já me procurou para fazer o quê? Abrir uma empresa na Guiana. Eu digo, mas por que não abre no Brasil? Ele disse, porque na Guiana o petróleo e o gás são muito mais baratos, tá certo? E lá você pode licenciar uma empresa. Aqui, nos órgãos ambientais, você pode levar anos para licenciar uma atividade econômica, porque no Brasil, na verdade, todo o investimento foi criminalizado. No Brasil parece que investir é crime. Quem quiser criar um emprego e pagar imposto e contratar gente para fazer qualquer coisa, uma roça, uma criação, uma indústria, parece que você é um criminoso. E aí as pessoas vão para o Paraguai. Muita gente de São Paulo, do Nordeste, conheço empresários que estão transferindo as suas indústrias para o Paraguai por causa de imposto, por causa da questão ambiental, por causa de uma série de fatores, porque no Brasil o investimento está sendo transformado num crime. Você olha para uma pessoa que quer fazer um investimento e não olha para ela dizendo, essa pessoa vai criar empregos, vai pagar impostos, vai transferir divisas, se exportar para o Brasil. Não, olha como se fosse um ameaçador do meio ambiente, como se fosse um criminoso potencial. Aí você está trabalhando para criar emprego na China, no Paraguai, na Guiana e tirar emprego do Brasil. É isso o que, em última instância, certas atitudes do Ministério Público, dos órgãos ambientais do Brasil terminam fazendo. Estamos conversando com o ex-ministro Aldo Rebelo, que está lançando a obra Amazônia, a Maldição das Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Ex-ministro, na última entrevista que eu fiz contigo, o senhor estava lá em Altamira, fez inclusive de forma remota a conversa. Queria que você falasse um pouquinho desse estudo e desse período que o senhor ficou lá. Mudou a sua vida? Eu já conhecia a Amazônia, já tinha ido lá várias vezes, desde o meu tempo de estudante, quando foi reorganizada a UNE, a União Nacional dos Estudantes, eu fui fazer campanha na Amazônia. Depois, como deputado, fui várias vezes à Amazônia. Como ministro, eu fui 4 vezes ministro. Em todos os ministérios eu ia para a Amazônia. Ciência e tecnologia, fui para a Amazônia para inaugurar um trecho de infovias fluviais. O que é a infovia fluvial? É você usar o leito dos rios para
o cabeamento e levar internet para aquelas cidades ribeirinhas. Como ministro da Defesa, viajei muito pela Amazônia. Ministro do Esporte também, levei equipamentos para a Amazônia. Presidente da Câmara, eu fui para a Amazônia. E como tinha uma encomenda de um livro sobre a Amazônia, eu disse, escrevo o livro, falei para a editora, desde que passe uma temporada na Amazônia. Saí de carro de São Paulo, percorri ali pela Belém, Brasília, Palmas, Imperatriz, Marabá. De Marabá eu me estabeleci em Altamira, que é uma cidade que fica ali mais ou menos a 1.000 quilômetros de Belém e nas margens do rio Xingu. E todo dia eu saía para conversar com as pessoas, usava um período para escrever, para ler também, e de lá eu me deslocava ou de carro ou de avião. Quando era mais longe eu ia de avião, tipo Manaus, Boa Vista, Macapá ou mesmo Belém. Só uma vez eu fui de carro. E vou te contar um episódio. Tem uma orla nas margens do rio Xingu, que eu ia caminhar lá, quase toda tarde eu ia fazer uma caminhada no fim da tarde. Você passa pela orla e a cada 100 metros, 50, 100 metros, você via uma pichação. Pichação desses grupos, dessas organizações do crime. PCC. Aí em cima da pichação do PCC você via uma pichação do Comando Vermelho, geralmente até em letra vermelha, CV, uma tinta vermelha. E você tinha outra pichação de um grupo lá da região, chama Família Norte. E você, no fim de semana, via o noticiário, ou as notícias de que muitos jovens morriam na disputa por esse mercado do crime. Isso é Altamira, que é uma cidade dos 120 mil habitantes. Aí quando você volta da orla, que você faz esse passeio, que vê essas pichações, você passa por uma série de galpões enormes. Aí você vê um galpão com helicópteros, dezenas de viaturas, o galpão da Polícia Federal. Aí você passa mais adiante outro galpão enorme com helicópteros, viaturas, o galpão do IBAMA. Aí depois outro galpão também da FUNAI, depois outro galpão enorme da Força Nacional. Você tem um aparato repressivo muito grande, Polícia Federal, FUNAI, IBAMA, Força Nacional, mais do que o que você vê numa cidade como São Paulo. Eu nunca vi uma viatura da Força Nacional em São Paulo. Na Amazônia você vê em tudo quanto é lugar. Agora você pergunta, esse aparato é para combater o crime organizado? Não. Você sabe para que é esse aparato? Para ir atrás do sujeito que está criando uma vaca, que está plantando cacau, que está criando uma ovelha, que está fazendo uma roça, que está tentando sobreviver. Esse aparato é para isso, é para tirar as pessoas da atividade econômica. E o que é que resta para as pessoas? O que é que resta é o que me contaram em Altamira, que quando passam aquelas barcaças ou aqueles barcos transportando qualquer coisa, os irmãozinhos levam as irmãzinhas, tá certo, para subirem no barco e ganhar 10, 20 reais se prostituindo. Ou os meninos mais espertos começam a ser pilotos de canoa do narcotráfico. Tanto que em Manaus, lá uma pessoa importante do estado, que estava voltando da fronteira, falou para mim, disse, olha, ministro, no município tal, o prefeito disse que ele não é mais o maior empregador do município, não é mais a prefeitura, perdeu o posto para o narcotráfico, porque é a única atividade econômica que resta. Aí um outro fazendeiro lá no sul do Amazonas disse para mim o seguinte, olha, eu tinha aqui uma roça e trabalhavam comigo 3 sobrinhos, trabalhavam na agricultura, na pecuária, criando vaca, plantando milho, arroz, feijão, sei lá o quê. Um dia, e ele ali não dormia direito porque esperava que ia chegar a Polícia Federal, a Força Nacional, a Polícia Ambiental. Todo dia ele esperava uma visita dessa. Até que os sobrinhos disseram, tio, acabou, nós não vamos mais trabalhar aqui. Por quê? Porque, isso os meninos falando para ele, aqui na Amazônia tem 2 atividades criminosas. Uma é a que o senhor faz, criar vaca e plantar roça. A outra é o narcotráfico. Sabe qual é a diferença, tio? É que a polícia só está atrás da sua, tá certo? Só a sua tem polícia atrás, a outra não tem. Então, essa meninada vai atrás da atividade criminosa que não é reprimida.
porque a atividade criminosa, entre aspas, que é a agricultura e a pecuária, no Amapá, que é um estado de 142 mil quilômetros quadrados, 14 milhões de hectares no estado do Amapá, 14 milhões e 200 mil hectares. Sabe quantos mil hectares são cultivados? 5 mil. Isso é menos do que a cidade de São Paulo. Provavelmente em Curitiba tem uma área maior de agricultura do que todo o estado do Amapá. Aí você condena o estado do Amapá a importar comida, importar Roraima, importa farinha de mandioca, que é uma cultura antiga dos indígenas. A Amazônia está proibida de plantar cana. A Amazônia plantava cana desde o século 17, 18, 19, foi proibida agora para importar etanol do Paraná, importar farinha de mandioca do Paraná ou de São Paulo. Não, pessoal, isso não faz sentido. Isso é uma loucura. Ex-ministro Aldo Rebelo, que conversa aqui com o RIC Notícias Opinião. Nessa sua passagem lá pela Amazônia, ex-ministro, o senhor falou agora há pouco das ONGs e elas quiseram ali fiscalizar o seu trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, aquela plataforma Samaúma, andou o investigando? Pois é, porque eles achavam que eram os ruralistas que estavam pagando a minha viagem. Quem pagou minha viagem foi a editora. E é uma viagem de baixo custo, eu fui de carro, fiquei ali em pequenos hotéis da região e eles foram atrás. Agora, gente com muito dinheiro, tá certo? Eu acho que a dona dessa ONG, que é uma ONG que trabalha com narrativas amazônicas, vive em Londres, tá certo? Diz que vive em Altamira. Não é verdade, porque eu passei 4 vezes em Altamira, não encontrei ninguém que tenha visto essa criatura uma única vez por lá. Eles botam que são uma ONG da Amazônia para convencer o público que são uma coisa local. Não, são jornalistas cosmopolitas que saíram da grande mídia, do Globo, da Folha, da imprensa internacional, com alto financiamento em dólares e em euros, para criar uma narrativa sobre a Amazônia que interessa aos gringos, tá certo? Essa que é a verdade, é uma narrativa que interessa aos grupos internacionais que olham para a Amazônia com muita cobiça, não olham para a Amazônia para proteger os índios, olha para a Amazônia porque lá tem uma grande reserva de petróleo, de minério de ferro, de ouro, de zinco, de tungstênio, de nióbio, de todas essas chamadas de diamante. Tudo isso tem muito na Amazônia. Então eles estão interessados nisso, que é os minérios raros ou estratégicos da economia do futuro, que é a economia verde, que não se faz sem esses minérios. Ex-ministro Aldo Rebelo, que acaba de lançar um livro, vai ter inclusive um evento aqui em Curitiba, Amazônia, a Maldição das Tordesilhas e 500 anos de cobiça internacional. Ex-ministro, eu vou aproveitar para falar sobre política aqui, não vou perder essa oportunidade, o senhor tem uma extensa bagagem nesta área. E nesta semana o governo federal teve talvez a maior derrota até hoje, que pelo menos da República Nova, de 90 para cá, que um governo já teve, que era uma pauta sensível ao governo, e o Congresso deu um sonoro não ao governo, né? Só da base do governo, cerca de 200 parlamentares votaram contra a orientação do próprio presidente Lula, que é o veto lá do PL das chamadas fake news. Como é que o senhor enxerga isso? Até com a sua experiência de quem já articulou a questão política do Lula. O senhor foi ministro da articulação política do Lula, conhece bem. O que o governo está errando? Só antes para dizer que hoje a minha palestra é às 15h30 no Congresso dos Advogados, da Associação dos Advogados Constitucionalistas, e vou falar sobre Amazônia e Meio Ambiente às 15h30 no Teatro Guaíra. E às 17h é o lançamento do livro sobre a Amazônia. Eu vi um comentário de uma jornalista dizendo que ouviu de um líder do governo importante a seguinte imagem sobre o que é o governo do presidente Lula. É a Arca de Noé sem Noé, para organizar a confusão. Por quê? Porque, de fato, o governo não conseguiu se acertar com o Congresso. E dá trabalho, exige dedicação. Antes de ser ministro da coordenação política, eu fui líder do governo do presidente Lula. Nós tínhamos uma base muito reduzida. O governo foi eleito com 90 deputados do PT
o PCdoB tinha mais uns 10 ou 12, e o partido do vice, do vice José Alencar, tinha mais uns 20. Ou seja, nós não tínhamos nada que fosse parecido com o quórum necessário para aprovar qualquer matéria, e principalmente matéria constitucional que exige 300 e poucos votos. Foi um esforço muito grande de diálogo, de convencimento, inclusive da oposição, que em muitas matérias nos dava um ou outro voto para facilitar a aprovação. O governo não consegue fazer isso. Por quê? Porque o país está dividido e o governo apostou na divisão e continua apostando na divisão. Parece que o governo acha que o país dividido é como se o seguinte, né? Não importa que o país seja dividido, o que importa é que eu fique com a maior parte. O presidente parece que não tem mais paciência para a política, para conversar. Eu converso muito com amigos de Brasília, inclusive do governo. Olha, o presidente não tem paciência. Não quer ouvir nada que contrarie a opinião dele. Não tem paciência para ouvir uma dificuldade. Os ministros não falam sobre o que está acontecendo. E quando alguém que tem autoridade para falar, ele diz que não estava sabendo. Ou não estava sabendo porque os que deviam falar para ele não falaram, com receio da reação dele, ou ele disse simplesmente para dizer, olha, não podia agir porque não tinha conhecimento. Então a situação é muito difícil na política, na economia a dificuldade é muito grande, o governo não tem conseguido retomar o crescimento da economia porque está em conflito com as atividades que podiam ajudar o governo a resolver isso, que é a agricultura, a pecuária e a mineração. Você sabe quais foram as 3 atividades que garantiram o nível de consumo e a atividade econômica do Brasil no ano passado, inclusive nas exportações, lideraram as exportações do Brasil? A mineração, minério de ferro, tá certo? O petróleo, a proteína, a carne e os grãos, ou seja, é soja, carne, petróleo e ferro. Esse ano a liderança vai ser do petróleo, mesmo com esse bloqueio lá na Amazônia. E o governo está em confronto com tudo isso. O governo acha tudo isso quase que uma atividade criminosa. Está em confronto com os agricultores. A ministra Marina não chama de agricultura, chama de ogro. Ela chamou isso numa reunião. Então é um governo que está em conflito com a atividade, sabe, a balança comercial do Brasil, o saldo da balança comercial do Brasil. Eu estava no Mato Grosso, quando eu terminei a viagem pela Transamazônica, eu desci pela 163, que eu queria passar naquele porto de Miritituba, lá no Rio Tapajós, onde terminaria a Ferrogrão, que foi proibida pelo Supremo, a pedido de uma ONG e de um partido que não sabe nem onde fica a Amazônia. Então, eu passei lá no Mato Grosso. Nos 3 primeiros meses do ano passado, 45% do saldo da balança comercial do Brasil, 45% foram garantidos pelo Mato Grosso, com a atividade da agricultura e da pecuária. E essa atividade está sendo hostilizada pelo governo. Então, as notícias não são boas, nem na economia e nem na política. Para terminar, ministro, o senhor teve o lançamento lá do seu livro, acho que foi em São Paulo, foi no Rio, não sei, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Isso repercutiu muito, até pelo seu histórico de esquerda. Como é que está essa relação? E o que o senhor também diz ao pessoal da esquerda que diz que o senhor os abandonou? Eu tenho e sempre tive uma boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós viajamos muitas vezes juntos para a Amazônia, inclusive com deputados do PT, com José Genuíno. Aliás, na Amazônia, inclusive, dormiu no mesmo quarto, naqueles hotéis de trânsito do Exército. Então, eu sempre tive uma boa relação. Eu lembro que quando faleceu o ex-deputado Enéas Carneiro, que tinha sido candidato a presidente da República, que era um homem muito nacionalista, os 2 deputados que compareceram ao velório fomos eu e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nós convivemos na Comissão de Relações Exteriores, de Defesa Nacional. Foi um gesto de apreço comparecer ao lançamento do meu livro, que é um evento público, um evento aberto, tá certo? E eu agradeci, inclusive, a presença dele,
como agradeceria se fosse lá também o presidente Lula, tá certo? A quem eu servi com muita honestidade e com muita disciplina e com muita lealdade, tá certo? Ao contrário de alguns aliados de hoje, eu nunca usei nenhuma palavra que desabonasse o ex-presidente Lula, nem o partido dele. Nunca chamei Lula de corrupto, nunca chamei o partido dele de corrupto, como inclusive alguns aliados fizeram, tá certo? Não votei no impeachment da presidente Dilma, tá certo? Desci a rampa com ela, e muitos dos que o PT disse que foi um golpe, muitos dos que fizeram estão lá hoje aliados com o governo. Então eu tenho apreço pelo ex-presidente Bolsonaro, agradeci a presença dele no lançamento do meu livro, acho que inclusive ajuda a vender os meus livros, o fato dele ter prestigiado o lançamento, e não mudei nenhum centímetro das minhas ideias, continuo defendendo o que sempre defendi, tá certo? E defenderei onde eu estiver, independentemente do partido. Serei sempre, como sempre fui, nacionalista. Eu, quando fui relator do Código Florestal, eu estava no PCdoB. Quando critiquei a demarcação da Raposa Serra do Sol, eu estava no PCdoB. Quando fui relator da lei dos transgênicos, eu estava no PCdoB. Ou seja, eu sempre fui nacionalista no PCdoB e continuo. Sempre defendi os direitos sociais dos mais pobres, o ensino público, a escola pública, a segurança pública. Continuo defendendo. Acho que a escola pública é a melhor promessa de democracia. Uma escola pública de boa qualidade é a melhor promessa de democracia que você pode oferecer a uma criança. Mais do que, inclusive, às vezes, a própria renda ou o próprio salário, é uma escola de boa qualidade. A saúde pública, a segurança pública. E defendo a democracia, a liberdade, que é o que eu sempre fiz. Então mudei o quê? Eu acho que quem deve explicação é quem abandonou o nacionalismo em nome dessas causas identitárias, tá certo? Abandonou a ideologia pela biologia, acha que a diferença de raça, de gênero é mais importante do que a igualdade social. Esses é que devem explicação, e não eu. Ex-ministro Aldo Rebelo, para fechar essa conversa, o senhor tem sido citado em conversas dos bastidores da política como um possível vice de Ricardo Nunes em São Paulo. Como é que tá isso? Especulação. Por quê? Porque não tem candidatura a vice. Candidatura a vice é um acerto ou uma composição dos partidos que apoiam determinada candidatura. O prefeito Ricardo Nunes tem em torno de 10 partidos apoiando a candidatura dele e uma escolha dele mesmo. Então eu não almejo, não pretendo, nem sou candidato. Apoio a candidatura, sou lá secretário e trato o mais como especulação legítima, porque todo mundo tem uma opinião sobre isso, mas não é a minha pretensão. Ex-ministro, ex-presidente da Câmara, ex-deputado federal Aldo Rebelo, atual secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo, que gentilmente falou com a audiência da Jovem Pan em todo o Paraná. Ex-ministro, obrigado pela conversa e, mais uma vez, peço para o senhor reforçar o convite à leitura. Obrigado. Hoje é o lançamento do Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Esses 500 anos estão lá descritos nos 30 e poucos pequenos capítulos, falando dos episódios, dos personagens. Muito obrigado, Marque. Até a próxima, se Deus quiser.